grandezas e medidas. E aqui na semana 1, nós vamos falar sobre a unidade de comprimento. Alguém sabe me dizer o que é grandeza? Uma grandeza é tudo que pode ser medido. Muito bem, Cauã, exatamente. Tudo que pode ser medido é uma grandeza, tá? Inclusive o fio do nosso cabelo, né? Se a gente for medir a espessura dele, então nós temos essas grandezas. O pessoal confunde muitas vezes a palavra grandeza com grande, é algo grande, mas não precisa ser muito grande, pode ser pequeno. Tudo que eu posso medir é uma grandeza. Ok? Então, dentro dessas grandezas, nós temos o que nós chamamos de unidade de medida. E essas unidades de medida nós usamos quando nós estamos fazendo medição, estamos medindo alguma coisa, ou seja, comparando um valor com uma grandeza pré-definida, chamada de unidade padrão. A essa unidade padrão nós temos o metro, o litro, o grama, são alguns exemplos e tem outras unidades padrões que vocês conhecem. Por exemplo, o grau de temperatura, né? O metro quadrado, que também é uma outra unidade, beleza? Então, essas, o metro, o litro e a grama. Grama não é de grama de capim, não, viu? Tem a ver com de massa e pesos, beleza? Essas unidades, elas possuem seus múltiplos e submúltiplos, tá bom? Que nós vamos ver aqui. Os múltiplos, isso de qualquer unidade, nós temos o quilo, que é 1000 vezes maior, o hecto, que é 100 vezes maior, o deca, sendo 10 vezes maior. E os submúltiplos, que nós temos aí o prefixo desse, de décimo, né? Ou seja, a décima parte, que é 10 vezes menor, o centésimo, que é o cente, que é a centésima parte, ou seja, 100 vezes menor, e o mille, que é a milésima parte, ou seja, 1000 vezes menor. Ok? Como fica isso? Para a gente ver como funciona, tá? Então, eu estou só fazendo uma introdução com vocês aqui para vocês entenderem. Quando nós temos aqui uma unidade de comprimento, por exemplo, 12 metros, esse M aqui é de metro. O M é a unidade. O 12 é a medida. E este comprimento, que é o que eu estou medindo, é o que nós chamamos de grandeza. Então, a grandeza aqui é o comprimento, o 12 é a medida e o M é a unidade. Bom, nós temos aí uma tabelinha com as medidas de comprimento. Essa tabelinha são os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, nós temos aqui o km. O que é o km? Quilômetros. E o hm? Hectômetro? Muito bem. E o dan? É aquele lá que era aluno lá. Aquele teu amigo lá que sofria bullying. O meu amigo, o nome dele é o Dan. Dan todo mundo bullying. era aula de matemática e o senhor falou que ele sofria muito bullying. Isso. E como que é esse Dan aqui, então? Que unidade que é essa? Decâmetro. Decâmetro. Muito bem. E o M? Metro. E o DM? Decímetro. Decímetro. E o CM? Centímetros. Muito bem. E o MM? Milímetros. Show de bola. Então, ó, o que está à esquerda do M são os seus múltiplos e à direita os seus submúltiplos, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tem uma forma que o tio Frank usa para guardar isso daqui. Alguém lembra? Uma frase que o Frank usa? Qual que é a frase? O quê? Eu lembro que termina com merda. Eu lembro. Como que é mesmo? Era caguei alguma coisa e que eu terminava com merda. Era cagada, me dê com merda. Cagada, me dê com merda. Exatamente. O Frank guarda essa frase. Ô, Juliano, presta atenção. Cagada. Me dei com merda. É sordo, você é louco, cachoeira.
Meu Deus, se eu fosse para presencial, professor, eu estaria rindo muito, mas muito. Bom, quando você quer guardar alguma coisa, você pode criar algumas frases, né, que te ajudam a guardar aquela informação. Eu usava essa frase porque eu não esqueci, elaborei a primeira vez, depois ouvi mais alguém falando sobre isso, falei assim, então é esse caminho mesmo. Então, cagada é cagada, me dei com merda. E aí eu não esqueço dessa tabelinha. Depois que eu guardei isso, nunca mais eu esqueci. Então, nós vamos usar essa tabelinha a todo momento, tá? E o que nós vamos aprender aqui e utilizar na semana 1 são duas coisas. Primeiro, aprender a fazer a leitura dessas unidades de medida. E segundo, aprender a fazer a transformação de unidade de medida. Mudar de uma unidade para outra. Passar centímetro para metro, metro para milímetro, quilômetro para metro, metro para quilômetro e fazer essas transformações, tá? Bom, para fazer essas transformações, nós vamos utilizar um esqueminha que é o deslocamento da vírgula. Por quê? Porque fazer o deslocamento da vírgula fica muito mais fácil do que ficar fazendo continha, tá bom? Olha, vocês estão reparando que aqui em cima na tabelinha você tem as setinhas vindo da esquerda para a direita com uma multiplicação, né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. O que significa isso? Que se eu for fazer a transformação de uma unidade de medida deslocando a vírgula para a direita, nós sempre vamos multiplicar por 10 a cada unidade que ela avança. E se eu fizer o contrário, vier deslocando para a esquerda, nós vamos dividir por 10 a cada unidade que nós vamos nos deslocando. Ou seja, se eu for transformar uma unidade de metro para decímetro, basta multiplicar por 10. Se eu for transformar quilômetro para metro, basta multiplicar por... Vezes 10, 10 vezes 10, você faz vezes 10, vezes 10, vezes 10. Muito bem. E quanto dá 10 vezes 10 vezes 10? 300. Não. 10. Quanto? Dá 1000. 1000? 1000, exatamente. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Tem 3 zeros. 1000. Beleza? Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Bom, então nós vamos falar sobre isso nessa aula, tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos para que você possa entender melhor. Neste exemplo, ele pede para que você transforme em metros. Então, nós temos aqui uma medida, né, uma medida de comprimento, que é 48 dm. 48 dm, como que eu leio isso? 40 decímetros? 48 decímetro. Muito bem. Decímetros. Para transformar 48 decímetros em metros, eu vou precisar da tabelinha da cagada, me dei com merda. Cagada, me dei com merda, eu faço a tabelinha, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que nós vamos fazer para a gente entender isso? 48 decímetro, esse número é uma parte inteira, 48, então o último número dele, ó, está na casa do decímetro. Porque todo número tem uma vírgula imaginária que não aparece aqui no final, não é? Sim. Porque eu posso escrever 48,0, mas 48,0 e 48 é a mesma coisa. Mas não podemos esquecer que tem uma vírgula aqui. Essa vírgula está na casa do decímetro. Tudo bem até aqui? Onde eu coloquei o número ali na minha tabelinha, ok? Olha, eu vou transformar 48 decímetros em metro. Olha a unidade do metro onde está. Está aqui, ó. Então, o que acontece com essa vírgula que está no decímetro? Ela vai ter que sair aqui do decímetro e deslocar até a unidade do metro. Vocês estão enxergando a minha setinha andando aí? Sim. Ó. Sim.
ela vai parar aqui na unidade do metro, então esse número vai se transformar em qual número? 4,8. Exatamente. Ele se transforma em 4,8 metros. Bom, 4,8 porque a vírgula estava no decímetro e eu transformei para metro. Então, ela saiu do decímetro e foi aqui para o metro. Ela voltou uma casa para a esquerda, ou seja, eu dividi por 10 esse número. Existe uma forma correta de fazer a leitura desse número. Como que eu faço a leitura desse número 4,8m? 4 metros, vírgula, 8... Ai, professor, agora esqueci como chama esse negócio aí. Decímetro. Decímetro? Decímetro. Isso, muito bem. Eu não preciso falar a vírgula, tá, Sara? Eu posso falar, o 4 é a parte inteira que está no metro, então é 4 metros. E a parte decimal, que vem depois da vírgula, está no decímetro. Então, a leitura correta desse número é 4 metros e 8 decímetros. Ok? Ok. Próximo exemplo. Vamos transformar 970 milímetros em metro. Para isso, eu vou recorrer à nossa tabelinha. Cagada, me dei com merda. 970 milímetros, olha só, o último número é o 0. Então, esse último número é o que vai estar na casa do milímetro. E você escreve cada unidade ou cada algarismo desse número na sua casa correspondente, ou na sua unidade correspondente. Olha, normalmente, as pessoas, quando começam a lidar com essas transformações de unidade de medida, é comum terem dúvidas na hora de imaginar esse número aqui nessa tabelinha, tá? Então, por isso que eu estou perguntando para vocês toda hora. Se caso tiver dúvida, me fale, para a gente poder te ajudando, ok? Bom, pelo que você já viu, nós vamos ter que transformar milímetro para metro, né? Então, olha só, a vírgula do milímetro vai estar onde? Na casa do milímetro, certo? Vamos transformar para metro. E a casa do metro está aqui. Então, minha vírgula vai ter que sair dali e deslocar até o metro. Aqui. Como não tinha nenhum algarismo na casa do metro, eu tive que fazer o quê? Acrescentar um 0. Deu para entender o esqueminha lá? Ó. 970 milímetros, vamos transformar para metro. Então, nossa vírgula vai sair lá da casa do milímetro e vai para o metro. E eu acrescento um 0 ali, que não tinha nesse número. Agora, nós temos 0,970. Então, o nosso número 970 milímetros, transformando em metro, fica 0,970 m. Como eu faço a leitura de 0,970 m de forma correta? Esse caso é um caso particular, porque como é 0,970 m, né, metros, o 0 que representa a parte inteira que está no metro. Então, seria 0 metros, né? E 970 milímetros. Ou apenas 970 milímetros. Ok? Então, olha só. Até agora, nós já aprendemos, então, né, essas unidades de medida. Nós temos essas unidades, essas grandezas, né, de comprimento, a unidade de comprimento, que é o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Aprendemos essa tabelinha, cagada, me dei com merda, para não esquecer. Estamos aprendendo como fazer a leitura correta desses números e como transformar esses números, né, numa unidade que foi fornecida em outra. Pessoal, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.